Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. Vamos hoje olhar para a fruta nas escolas. Há um projeto recente que é ao mesmo tempo o mote para esta nossa conversa, chama-se Os Heróis da Fruta, uma iniciativa que vamos conhecer já a seguir da Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil. Mas depois, com a ajuda dos nossos convidados e parceiros, vamos tentar perceber, afinal, onde é que deve começar realmente o exemplo de consumir frutas e legumes. Em casa ou apenas na escola? Vamos também tentar delinear algumas estratégias para quando os nossos mais pequenos não querem ingerir estes pedacinhos que caem das árvores. Para já, vamos começar com boas notícias. A assinatura hoje do jornalista Rui Cardoso. É editor do Correio Internacional. Olá, Rui, bom ano e obrigada por estar aqui hoje connosco para escolher 3 notícias positivas, a primeira das quais é, no mínimo, positiva, mas também inusitada, inesperada, surpreendente, ficção científica. Um bocadinho. Como é que se faz uma regata à vela no espaço? Como é que se faz? Bom, isto é uma ideia que já vem, em teoria, do século XIX, dos pioneiros da física, que também se andou à volta dela nos começos da conquista do espaço, nos anos 60, mas, de facto, durante muito tempo predominou aquela ideia que nós temos dos filmes de ficção científica, Guerra no Espaço, que é um foguete enorme com os motores a chamejar e tal. Bom, o que é muito estranho, não é? A história do... Chamas e explosões no espaço é sempre bom, e barulho é sempre bom. No vácuo, mas adiante. Isso está completamente ultrapassado, ou vai estar completamente ultrapassado, e o que vai acontecer é uma ideia muito simples, que é, da mesma maneira que um veleiro estende a vela desde que o mundo é mundo, o vento incide e empurra o barco na direção pretendida, depois como as linhas do leme, que lá está. Ora bem, no espaço há de ser semelhante, aproveita-se a radiação solar, nomeadamente a radiação luminosa, e o que acontece é que as partículas mensageiras da luz, os fotões, quando embatem, parece um mosquito a soprar. Um mosquito não deve soprar grande coisa. Mas agora, se forem os milhões de mosquitos a soprarem para o mesmo lado, faz diferença. O que é que acontece? A velocidade, o arranque do navio movido a velas solares, o arranque é lento, e, portanto, ele demorará uns meses largos, se não anos, a atingir a velocidade que um lançador que sai da Terra hoje em dia atinge. Estamos a falar dos tais 14, 15 mil quilómetros por hora. Mas depois, ao fim de 3 anos, já vai, se for preciso, 10 ou 15 vezes mais depressa. E, portanto, vai-se à vela pelo espaço fora. Além de mais, é romântico. Sem dúvida. Mas, pelo que percebi, estas velas vão ter a espessura de um cabelo? Tal e qual. Porque, vamos lá ver, isto não... Da mesma maneira que uma vela tem que ser, uma vela a sério, uma vela de vento, tem que ser resistente, era aqueles tecidos que eram cozidos à mão antigamente para resistir à força do vento, aqui é exatamente o contrário. É uma partícula ínfima, um fotão, melhor feixes sucessivos, feixes de fotões que lá vão tocar, e portanto tem que ser uma coisa levíssima para estar de acordo com a força que vai receber. Bom, vamos esperar para saber o que acontece então com esta regata à vela num ano 2012 em que vamos receber regatas à vela verdadeira nos oceanos portugueses, exatamente. Mas aqui fica então uma das notícias deste Correio Internacional para o mês de fevereiro. Equipas de todo o mundo, literalmente numa competição para este projeto de verdadeiras naves espaciais propulsionadas pela luz do sol. Eu acho que o infante Dom Henrique soubesse disto. Dava uns saltos na cova, tal e qual. Ora bem, avançamos. E já que estamos a falar no infante, vamos até ao Porto. Claro. E há uma praça no Porto que vai ser requalificada. Eu espero que isto depois não gere aqui mais umas turras entre os lisboetas e os tripeiros. Porque a Praça de Lisboa vai deixar de ser Praça de Lisboa para passar a ser o Passeio dos Clérigos. Pois, mas os lisboetas vingam-se e o aeroporto, em vez de ser o aeroporto de Lisboa, é o Aero Lisboa. O Aero Lisboa. É retaliação. Enquanto estiver por Lisboa, depois vamos ver. Mas exatamente. Então esta praça, não é? Esta praça, ela parece, como se pode ver na imagem, ela parece um enxerto de betão na zona histórica do Porto, mais ou menos entre a Livraria Lelo e a Torre dos Clérigos. Ela esteve abandonada, degradou-se, tinha ali. E a ideia agora é requalificá-la, pois já que lá está, não se vai lá pôr uma bomba e fazê-la implodir. Pois. E, portanto, por aqui... Já aconteceu noutros sítios, Já aconteceu noutros sítios. Foi mais no bairro do Aleixo. Exatamente. Era mais para lá da Foz. Mas é uma pena, Rui, porque isto foi o sítio da minha adolescência. Isto há 20 anos era um sítio muito, muito bem frequentado, muito giro. E sobretudo numa altura em que
ainda as faculdades principais estavam no centro do Porto, a sua deslocação para a periferia, se calhar também explica alguma desertificação e alguma desanimação, passa o palavrão do centro histórico do Porto. Mas enfim, pode ser que agora anime. O que é certo é que à volta dos clérigos, na famosa zona das galerias, começou a animação e é pena... A noturna então é uma loucura. E é pena de facto este espaço estar completamente deserto, como estava, mas agora vai ficar bom. E não faz mal, não se chama a Praça de Lisboa, não tem problema nenhum. Eu também acho que não há problema. É praça do que eles quiserem. Aqui fica então a requalificação daquele que vai ser o passeio dos clérigos e vamos esperar até junho. São 10 lojas, uma âncora de restauração, um café, moda, lazer, no fundo aquilo que era há duas décadas. Tudo aquilo tem que animar esta zona. E tudo aquilo que o Porto também merece nesta zona. Claro. E para terminar, temos uma última notícia que tem a ver com, exatamente, Coimbra, que tem mais encanto na obra da descoberta. Tal e qual, não da despedida, mas da descoberta. Ora bem, isto é um pequeno autómata, é uma maquineta interessante, pertenceu a Domingos Vandelli, que foi um grande cientista de finais do século XVIII, que o Marquês de Pombal convidou para vir para cá, para montar uma série de laboratórios e o próprio Jardim Botânico em Coimbra. E isto, no fundo, chama a atenção para os extraordinários museus de ciência que há em Coimbra. Há um de biologia, de zoologia, digamos, com animais empalhados, que é uma coisa absolutamente extraordinária e quase ninguém conhece. E não nos esqueçamos da famosa Biblioteca dos Gerais, que além do mais tem a velar por ela, além dos vigilantes e dos sistemas todos que lá tem, os morcegos. E os morcegos que são perfeitamente, cumprem o seu papel, portanto recebem o seu salário, recebem a paga por ali morarem, porque comem todos os devoradores de livros. Todos os devoradores de livros, exceto nós os dois. Quando lá vamos... Isso não há morcegos que cheguem para nós. Só sou o Batman. Rui, muito obrigada. E já agora partilhar também com o público esta que é a capa de janeiro. É claro que em fevereiro temos uma nova edição da revista Correio Internacional. Rui Cardoso é o editor e esteve hoje connosco com estas boas notícias. Muito obrigada, Rui, por ter estado aqui connosco, porque há, de facto, boas notícias. E também para todos aqueles que pensam, mas como é que eu convenço os meus filhos a comer fruta? Vamos, se calhar, desvendar aqui alguns mistérios. Isto até porque as escolas têm o seu regime de fruta escolar e têm agora também mais uma ajuda. Estou a falar dos Heróis da Fruta, uma iniciativa da Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil, que chegou às escolas no início deste ano e que vai andar a espalhar fruta, literalmente, até ao próximo dia 10 de fevereiro. Equipas vão estar no terreno, já vamos conhecer o trabalho desta associação e vamos também, ao longo deste nosso programa, conversar com o coordenador da Plataforma Nacional contra a Obesidade para perceber que pode haver, por exemplo, um novo lema, Ano Novo, Comida Nova. Pedro Graça vai deixar-nos aqui 10 sugestões para este novo ano em termos de alimentação e vai também adiantar mais à frente neste nosso programa que foi aprovado o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável. São estes os nossos tópicos que vou discutir com a ajuda dos nossos convidados e parceiros que já estão aqui hoje connosco e em saúde. Muito obrigada por estarem hoje nesta nossa tarde de terça-feira e já sabe também que eu vou contar com a sua participação. Aliás, já temos algumas partilhas no nosso Facebook. Se tem truques para dar a fruta e os legumes aos seus filhos, partilhe connosco, com alguns dos pais que têm este receio. Também temos já alguns pais a dizer que tudo começa no exemplo, mas às vezes o exemplo não chega. Vamos então começar por conhecer os Heróis da Fruta. Para já, mais de 540 escolas aderiram a este projeto que vai prolongar-se um pouco por todo o lado, um pouco por todo o país e também nas ilhas. Conheça melhor os Heróis da Fruta. 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, foi a data escolhida pela Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil para apresentar o projeto Heróis da Fruta, que, tal como o nome indica, tem a ambição de se tornar no hino nacional da alimentação saudável. O objetivo do projeto Heróis da Fruta é incentivar as crianças até aos 10 anos a consumirem mais fruta diariamente. Isto porque sabemos que as últimas estatísticas não são muito animadoras. Apenas 2% das crianças portuguesas, segundo o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, consomem fruta fresca diariamente. E, portanto, o nosso objetivo é inverter esta tendência. O projeto arrancou a 3 de janeiro com mais de 28 mil alunos de 1.377 turmas. Inscreveram-se ao todo 545 escolas do primeiro ciclo e jardins de infância de Portugal continental e ilhas.
Na primeira semana, o projeto foca-se nas quantidades, ou seja, portanto, o objetivo é fazer com que as crianças percebam o que é uma porção de fruta, quantas porções de fruta é que devem consumir por dia, segundo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Na segunda semana, que já passou também, o enfoque foi sobretudo nas diversas formas de consumir fruta, ou seja, em vez de consumir a fruta só pela peça em si, podemos consumir a fruta das mais variadas formas, em sumos, em saladas. Esta semana que está a decorrer, o tema é, portanto, neste caso, as cores. Nós associarmos as cores aos diferentes benefícios, aos diferentes nutrientes que cada fruta tem. Permanece a mensagem de que, portanto, se a criança comer colorido, vai ficar mais bem nutrido. A iniciativa pretende incentivar o consumo de frutas nos jardins de infância e escolas do primeiro ciclo, mas tem a ambição de crescer e contagiar professores, pais e avós. Este é, aliás, o desafio dos candidatos a Heróis da Fruta. Nestas últimas 2 semanas, o objetivo é que as crianças, depois de terem aprendido os conceitos, contagiem os adultos com esses conceitos, que é para o valor e a importância de consumir fruta diariamente chegue às famílias. Neste caso, pedimos que escrevam um hino, o chamado hino da fruta, que é mesmo um concurso nacional para encontrar o melhor hino da fruta, e portanto as crianças vão escrever esse hino, vão cantá-lo, vão gravar em vídeo, vão pedir aos pais para votarem nos vídeos. Até ao final do ano letivo, as crianças vão participar em peças de teatro, concertos e outras atividades que levem os 10 mandamentos da fruta a toda a comunidade. Portanto, as crianças vão ser os heróis da fruta. E aqui está mais um projeto que se junta aos já existentes, promovidos um pouco por todo o lado e por todas as escolas portuguesas. Isto porque a alimentação tem sido uma preocupação no Ministério da Educação nos últimos anos, uma preocupação que está patente não só nos currículos, mas também na oferta alimentar. E existe, como já sabe, o regime de fruta escolar. Há um sítio onde pode consultar toda a informação sobre aquilo que vamos falar hoje, o regime de fruta escolar, frutanascola.min-edu.pt, mas se fizer uma pesquisa em Fruta na Escola, Ministério da Educação, encontrará tudo sobre este regime e este programa. Um dos técnicos do Núcleo de Educação para a Saúde do Ministério da Educação e da Ciência é precisamente o Rui Lima, integra também a Associação Portuguesa dos Nutricionistas. Está hoje connosco. Olá, Rui, e obrigada por se juntar a nós. Há, de facto, mais esta iniciativa que é de louvar por parte da sociedade civil, mais uma associação que se junta contra a obesidade infantil, numa época em que todos nós temos de olhar para esta questão e não apenas os técnicos. Os heróis da fruta vão ser estas crianças, as crianças que, desde tenra idade, mesmo que não tenham contacto em casa, têm contacto com frutas e vegetais na escola. Este programa tem a grande vantagem de começar a intervir mais precocemente. Começa a intervir logo nos jardins de infância. Enquanto o regime de fruta escolar intervém para já, a partir do primeiro ciclo. Por isso, esse é mais um programa que promove os frutos e hortícolas e que é sempre bem-vindo. Porque toda a gente que trabalhar em prol da promoção de uma alimentação saudável, nomeadamente do consumo de frutas e hortícolas, é sempre muito bem-vindo. Sem dúvida. Aliás, a fruta tem importância no desenvolvimento quando falamos na saúde infantil. Aliás, vamos conversar com a Ana Gomes. Ela pertence à Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Núcleo do Porto. Olá, Ana, e obrigada por se juntar a nós. Há, de facto, se calhar não temos assim tanta noção do importante que é introduzir, desde a mais tenra idade, várias frutas, vários tipos de fruta, desde bebê, não é? Eu lembro, por exemplo, das papinhas, da maçã cozida, da pera cozida. Se calhar vamos perdendo um bocadinho esses hábitos à medida que a nossa vida fica mais rápida e mais exigente, mas é muito importante pormos os nossos bebés em contacto com estes novos sabores. Sim. E nutrientes, como é óbvio, não é? Sim, sem dúvida. A fruta é daqueles vetores ou daqueles alimentos que vai permitir ter acesso a fibras, vitaminas e minerais. Neste caso, estamos aqui a falar de 3 nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento e para a proteção da criança. E sem dúvida que a fruta deve entrar
logo que a diversificação alimentar, portanto, é introduzida, portanto, na dieta digamos, do bebê, deve efetivamente estar presente. Agora, é verdade que há todo um conjunto de estilos de vida que faz com que muitas das vezes essa fruta não esteja tão presente quanto desejável, mas não é assim tão difícil. E basta olhar e basta brincar muitas das vezes ou utilizar as características específicas da fruta para fazer com que as crianças comecem a consumir na tenra idade ou em tenra idade este alimento. Porque há de facto este velho ditado português que não se brinca com a comida, e já por aqui, com a ajuda de outros parceiros, defendemos que é importante brincar, não no sentido de atirar a comida para as paredes, mas brincar com a comida no sentido pedagógico, ou seja, até começando por plantar, e também temos estes exemplos em algumas escolas que começam com a sua quintinha biológica, plantando algumas destas frutas, tomate, por exemplo, alfaces. Nós já fizemos aqui um programa sobre a horta em casa e na escola, e percebemos que as crianças, quando cultivam, querem depois perceber o que é que cultivaram, querem provar, não é? Precisamente. E tem uma dupla função, não é? Portanto, tem a função de que aproxima a criança do ambiente e também lhe cria uma consciência ambiental, por um lado. E, inclusivamente, portanto, tem esse fim pedagógico e educativo, porque as crianças aprendem de onde é que provêm as frutas, não é? Como é que elas crescem, e depois, acima de tudo, e eu penso que aí também a grande mensagem que se deve passar para a criança é qual é a importância da fruta na saúde. Porque, se nós pensarmos bem, o consumo de fruta vai prevenir muitas doenças, portanto, depois na fase adulta. Inclusivamente, portanto, e aqui aquelas que são mais estudadas e para as quais nós podemos afirmar com validação científica, tem a ver com as doenças cardíacas, tem a ver com alguns cancros, tem a ver inclusivamente com o facto de que nós estamos aqui a potenciar em muitas situações a imunidade e, portanto, estamos a diminuir a suscetibilidade a certas e determinadas infecções. Isto é o papel das vitaminas e dos minerais. E depois também podemos pensar na fruta como o contributo ou como o vetor de nutrientes que vão manter a saúde do cabelo, que vão manter a saúde da pele, que vão manter os ossos e dentes saudáveis. Eu acho que todas estas informações podem ser facilmente utilizadas em prol do consumo da fruta ou de potenciação, ou de potenciar, melhor dizendo, o consumo de fruta pelas nossas crianças. Depois há também, o Rui trouxe-nos uma série de publicações à volta desta matéria, do Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar, que ajuda, sem dúvida, pais, educadores, professores a falar sobre esta matéria, a potenciar, de facto, o interesse por descobrir novos sabores, novos feitios, novas cores, sopas e saladas, alimentos diferentes. Lá está, porque muitas vezes o contacto é tão tardio que uma maçã pode ser uma coisa ainda não vista lá por casa, mas quisemos trazer precisamente uma escola para perceber também como é que as escolas elaboram os seus planos alimentares e que estratégias é que utilizam, se bem que eu acredito que com os meninos da João de Deus, António Pontes Carvalho, lá, seja fácil, porque eles como estão todos juntos, não é? E quando os miúdos estão todos juntos, mais facilmente é mais fácil de provam, comer, porque há e há a questão das regras. Mas, Fernanda, deixa-me dizer o seguinte, eu fico muito contente que finalmente se comece a discutir de uma forma séria este problema em Portugal. Porque em 1911, quando abrimos o primeiro jardim-escola, João Deus Ramos tinha colocado a horta pedagógica e os primeiros jardins-escolas, esta tradição existia das crianças plantarem legumes, frutos que depois vinham comer. E, portanto, já havia esta preocupação. Só que, infelizmente, Portugal, se vem uma moda ou veio uma ideia do exterior, todos ficamos contentes e não valorizamos o que verdadeiramente é original e genuíno em Portugal. E, se calhar, o que precisaríamos aqui era a semelhança do que acontece nos Estados Unidos da América. A Michelle Obama tornou como sendo um dos grandes projetos, nós sabemos que os Estados Unidos da América também têm este problema da questão da obesidade, e nomeadamente as big families, de trabalhar, e, portanto, como a mulher do Presidente dos Estados Unidos da América transformou isso como sendo um projeto seu. Sim, com e toda a divulgação da Casa Branca, não é? Fez claro, a sua horta com as suas filhas. E está a lançar uma série de projetos, juntamente das escolas e juntamente de diversas comunidades educativas, precisamente para levantar este problema
e dinamizar estratégias, e se calhar temos muito aqui a partilhar também com os Estados Unidos da América, a aprender com as experiências deles, e se calhar os Estados Unidos da América também aprender com as nossas, porque se calhar em alguns aspectos nós até começámos antes, e portanto, como digo, desde 1911 que nós temos a horta pedagógica e que temos uma série de projetos no sentido de incentivar as crianças a comerem a fruta, e portanto é bom esta partilha, e é bom que realmente uma grande figura a nível internacional como a Michelle Obama, que para todos os efeitos é a mulher do Presidente dos Estados Unidos da América, lançar este programa para que diversos países pensem na importância e na importância de divulgar, porque não chega a termos uma iniciativa aqui e acolá boa. É preciso que esta notícia se espalhe, porque só quando todos, as famílias, as comunidades educativas, se preocuparem com este assunto, não pode ser só a escola, ou pode ser só os pais, tem que ser todos. Claro. Falou há bocado a questão do exemplo. O exemplo é muito importante, mas o exemplo por si só não chega. Chegar, exato. A questão das escolas terem programas nutricionais devidamente elaborados. A própria questão da obrigação, como a Fernanda há bocado estava a dizer um pouco, aquele dia é fruta. Deixa-me contar uma história de um pai que se queixou à senhora Ministra da Educação, porque nós normalmente temos 3 a 4 dias em que é fruta e há um dia ou 2 em que há um doce. E, portanto, o pai, a filha, no dia que era fruta, queria doce. E no dia que era doce, queria fruta. E, portanto, queria-nos obrigar a dar à menina aquilo que a menina queria. E, portanto, como nós dissemos que não, há regras. Aliás, as emendas estão escritas à porta do jardim-escola, em que os pais podem ver o que os filhos vão ver diariamente e semanalmente. E, portanto, há regras. Há dias em que é fruta, há dias em que é doce. E, portanto, as crianças têm que se habituar que há regras para cumprir. Exatamente. Mas naquele dia, pois, apetecia-lhe mais doce, mas é fruta. Paciência. O pai foi-se queixar à senhora Ministra da Educação, portanto, nós maltratávamos a filha porque não cumpríamos. Ora, isto é um mau exemplo do que se pode dar, porque realmente as crianças devem se habituar a que, se os pais decidem, em termos de pensar numa educação equilibrada, se a escola decide, em termos de uma educação equilibrada, que hoje é um determinado tipo de fruta, e mudamos, vimos há bocado ali os nossos meninos a comerem maçã, foi o dia, segunda-feira era maçã, pois há outro dia, há outra fruta. E muitas vezes temos frutas alternativas, duas razões, sobretudo quando há questões de alergias. Alergias, claro, porque, nomeadamente, por exemplo, há a questão da laranja, há a questão dos morangos, há crianças que têm alergias. E depois o que é que a escola e as famílias têm que fazer? Às vezes basta mudar a textura da fruta. Exato. A maneira como a fruta é apresentada. Não sei se é isso que a Fernanda sabe, que a história de brincar com a comida deixa-me um bocadinho. Se é isso, tudo bem. Brincar no sentido de transformar uma banana num puré. Exatamente, por exemplo, de pedir à criança para esculpir uma maçã um boneco. Por que não? E depois poder comer o boneco que ela esculpiu. Exato. Nesse sentido, ou transformar a maçã em maçã assada, a forma de apresentação, da física, a própria mistura, química, a própria mistura, sabendo que a salada de fruta muitas vezes pode não ser a melhor maneira. Nós fizemos aqui um programa sobre brinquedos e percebemos que a cozinha pode ser um laboratório. Portanto, a fruta também pode ser um ingrediente extraordinário. Sabe que aqui muitas vezes o que acontece em relação às famílias e às crianças é uma questão de preguiça. Claro. Porque a fruta muitas vezes é preciso ser descascada, e descascada a trabalho. É preciso a própria questão da compra e das frutas que se estragam. Portanto, há aqui uma série de desleixar, deixar andar, e portanto ritmo, fica a fruta, digamos, como sendo uma coisa menos importante. Ora, é muito mais prático comprar uma caixa de gelados. Exato, e a fruta também não é dada como recompensa, não é? A fruta também nunca é dada como recompensa, e nós também já vamos falar sobre esta questão do nunca ninguém diz, olha, se comeres a sopa, depois comes uma maçã. Mas estás bem como o gelado. Ou gelado, não é? Claro. Ora bem, falamos muito da questão também de pôr as mãos na terra diretamente e perceber mais facilmente as nossas crianças, se tiverem contacto com a terra, talvez mais facilmente percebam de onde é que as frutas e os vegetais vêm, e talvez por isso tenham mais curiosidade. Já fizemos um programa sobre esta matéria. Aliás, mais uma das sugestões de leitura do Rui Lima passa precisamente por esta edição da Civilização, a Horta Mês a Mês, cultive os seus próprios frutos e legumes, e isto para fazer uma ponte para o nosso próximo convidado. Pertence à Confagri, Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal. Augusto Ferreira, muito obrigada por estar hoje aqui connosco. É representante da Confagri junto do Grupo de Trabalho Frutas e Hortícolas da Comissão Europeia, e é claro que quando olhamos para este pôr as mãos na terra, obviamente que a Confagri só pode saudar, porque poderemos estar aqui a gerar uma geração, permita-me o pleonasmo, de jovens agricultores interessados em mimar a nossa terra, não é? Sim, jovens agricultores e consumidores. Exato. Mais consumidores mais esclarecidos.
Este regime de fruta escolar, portanto, foi uma coisa que nasceu não só de uma preocupação de resolver um problema que se vinha a verificar em termos da saúde infantil, portanto, e da obesidade infantil, isto porque estão identificados cerca de 22 milhões de jovens na Europa com excesso de peso e dos quais cerca de 5 milhões já atingiram, portanto, o estado de obesidade. Então, a nível europeu, surgiu dentro e como contributo do setor agrícola, portanto, que é extremamente importante, a tentativa de promover o consumo de fruta junto das faixas etárias mais jovens, portanto, nomeadamente nos escalões etários entre os 6 aos 10 anos. É importante aqui realçar o facto de que há efetivamente um contributo extremamente forte do setor produtivo, porque todo o orçamento comunitário que foi disponibilizado pela União Europeia para este programa, e que são 90 milhões de euros a nível dos 27 Estados-membros, ele tem origem no orçamento do setor das frutas e hortícolas. E, de facto, isto acaba por ser gratificante para o setor poder estar a contribuir para a formação de jovens que, naturalmente, há aqui sempre um interesse, que é o interesse de promover o consumo de fruta, portanto, e fazer com que haja um efeito multiplicador, portanto, deste investimento que está a ser feito nos jovens, nas crianças, para que eles o transportem depois para casa, para junto das famílias, portanto, em que, em muitos casos, não têm hábitos de consumo de fruta. Portanto, e porque também se estava a verificar um decréscimo, portanto, o que é um bocadinho extraordinário, portanto, no nosso contexto europeu, portanto, pessoas informadas, porque estávamos a verificar nos últimos anos um decréscimo do consumo de frutas e hortícolas, afastando-nos daquela meta que a Organização Mundial de Saúde definia das 400 gramas, portanto, e nós estávamos a afastar desse valor. Mas acredita que foi este nosso, de repente, há umas décadas até aos dias de hoje, começamos a ter eventualmente um ritmo de vida mais acelerado? Parece-lhe que é isso que nos afasta de comer fruta, hortícolas e vegetais? Bom, muitos fatores contribuem certamente para isso. Não só a questão de hoje em dia as pessoas serem estimuladas ao consumo de comidas preparadas, portanto, da fast food, há menos tempo para estar à mesa. Cada vez há menos tempo para estar à mesa e este decréscimo acaba por ser um bocadinho o reflexo de tudo isto, já para não falar de algumas limitações que também orçamentais que as famílias também começam a ter. Embora se as famílias procurarem fruta nos mercados alternativos, nos mercados de bairro, certamente vão encontrar fruta de altíssima qualidade. Fruta de época, fruta nacional, daquelas cadeias de comercialização mais curtas, a preços mais apetecíveis e, se calhar, às vezes, naquele estado de maturação em que sabe bem comer a fruta. Aquele tipo de fruta, não é? Tempo. O problema é esse. Para escolher os legumes. As rotinas diárias das pessoas muitas vezes não permitem isto. E, portanto, vemos mais famílias que vão ao fim de semana, ou vão uma vez por semana, ou 15 em 15 dias, encher a despensa ou o frigorífico, do que ter a disponibilidade de ir diariamente ou 2 em 2 dias ao mercado. Mas esta matéria, portanto, quando as nossas crianças, pelo menos nas escolas, têm acesso às peças de fruta, que são distribuídas obrigatoriamente, não é, Rui? Isto aqui ao lado da obrigatoriedade. O regime de fruta não é obrigatório. As autarquias é que se candidatam
e podem ou não... Sim, mas a partir do momento em que a escola se candidata... Ao almoço, fora do regime da fruta, ao almoço é obrigatório haver fruta. Exato. As escolas públicas, ao contrário do colégio... Não há doces mesmo. Não, pode haver uma sobremesa láctea por semana, uma sobremesa doce, mas sempre com a fruta como alternativa. Ou seja, todos os dias eles têm que ter fruta ao almoço. Em alguns dias poderão optar por sobremesa ou doce ou láctea, mas a fruta tem que estar sempre presente. Mas com um problema, se me permite, é que muitas vezes nas escolas, sabe que eu já tenho defendido isto a vários níveis, quer nos refeitórios, quer nos recreios, temos falado muitas vezes dos recreios, mas menos dos refeitórios, não está o pessoal docente. Estão vigilantes, aos quais as crianças não reconhecem qualquer tipo de autoridade, que se a criança não quer comer ou começar a brincar com a fruta, aí se brincar no mau sentido, porque a maçã é ótima para jogar à bola, e portanto, em vez de comer a maçã, joga a bola com ela, não há qualquer tipo de controle. Que é a vantagem que se calhar que nós temos nos jardim-escolas, é quem está a dar as refeições, quem está a acompanhar são as educadoras e os professores da turma. E portanto, quando a sua educadora ou o seu professor diz à criança, come, e tem que comer, a criança reconhece nesse adulto a autoridade e há, digamos, uma supervisão que faz com que se saiba se a criança comeu ou não comeu, há um controle que é muito importante. Porque não chega a dizer que a escola oferece, mais importante é garantir que a criança comeu. Sim, mas no primeiro ciclo, e nos jardins de infância, mas principalmente no primeiro ciclo, que é o caso que estamos aqui a falar, normalmente as crianças são acompanhadas. É evidente que esse problema... São acompanhados por vigilantes. Mas há um trabalho também, e nós temos trabalhado não só com os professores, como com os pais, com os vigilantes, para... Todos nós temos uma função na educação alimentar, não é? Claro. E por isso todos nós temos, e tem havido esse esforço. Agora, esse problema coloca-se mais até a partir dos alunos mais velhos que muitas vezes não consomem a fruta. Mas mesmo esses têm obrigatoriamente a fruta ao almoço. E estamos a falar de que tipo de fruta? Esta é uma pergunta, Rui, muito... que está aqui a reunir muitas questões. Que fruta é esta? É fruta portuguesa? É a chamada fruta não normalizada que não pode ir para supermercados? É fruta portuguesa. Quer nos almoços, quer no regime de fruta, a fruta tem que ser pelo menos 50% de origem de produção certificada. Produção local, sazonal, etc. Por isso, temos tido esse esforço. E, por exemplo, relativamente ao regime de fruta, é uma iniciativa do Ministério da Educação, mas também do Ministério da Agricultura e do Ministério da Saúde. Nós somos o único país da Comissão Europeia que tem os 3 ministérios a trabalhar em sintonia, e desde a gênese do projeto até a distribuição de fruta. Por isso, há um esforço muito grande para que todos trabalhemos em parceria, todos de mãos dadas, como deve ser, não é uns a puxarem a brasa à sua sardinha. Neste caso, à sua maçãzinha. Exatamente, à sua maçã. Mas não, tem um projeto partilhado e que temos tido preocupações, por exemplo, a nível do Ministério da Agricultura, ser fruta certificada, fruta de produção integrada e que garanta uma série de características. Aliás, é uma dos pontos assentes. Há uma garantia de segurança e de qualidade nos produtos distribuídos, Augusto. Sim. Nós, em Portugal, não temos problemas em termos daquilo que é a qualidade dos produtos que estão à venda no mercado. Mas, particularmente no caso deste regime de fruta escolar, existe uma outra preocupação, que é dar a conhecer fruta, mas fruta qualificada. Ou seja, produtos com denominação de origem protegida, portanto, como o caso de uma maçã de Alcobaça, de uma maçã Bravo de Molfe, tem um aroma extraordinário. E é único. Um sabor. E é tão portuguesa, não é? Uma pera rocha, uma maçã da Beira Alta, portanto, produtos com características próprias, portanto, identificados com a região, portanto, isto aqui também é um aspecto importante. Para além disso, também, e porque esses produtos, todos eles, cumprem determinados padrões de qualidade em termos do método de produção, existe a obrigatoriedade de os produtos são ou têm denominação de origem protegida ou são um IGP, portanto uma indicação geográfica, ou são produtos de produção integrada ou de agricultura biológica. Portanto, ou seja, sistemas que requerem certificação. Portanto, ou seja, e aqui há total garantia, ou 100% de garantia daquilo que está a ser fornecido.
Portanto, isto aplica-se a 50% da fruta que é distribuída, da oferta. Há aqui uma área onde nós temos algumas preocupações. Preocupações, nomeadamente porque este regime não está a chegar, portanto, isto aqui já é outra vertente, não está a chegar aonde ele provavelmente era mais necessário. Porque notamos, portanto, e da análise que nós fazemos dos concelhos que estão a aderir, ou dos municípios que estão a aderir aqui ao regime de fruta escolar, nós verificamos que concelhos ou municípios na área metropolitana de Lisboa, portanto, concretamente o município de Lisboa, de Oeiras, Vila Franca, por exemplo, que são concelhos com uma forte presença de jovens, portanto, obviamente porque grande parte da população está concentrada aqui nesta área, são municípios onde as escolas não aderiram ao regime de fruta escolar, portanto, o que para nós é preocupante que isso aconteça. Portanto, já podem fazer não essa leitura, eu peço desculpa, não só pela questão do consumo, mas também por um outro aspecto que foi levantado há pouco, que é a questão das medidas de acompanhamento, portanto, que é importantíssimo em todo este processo de promoção e de incentivo do consumo. Portanto, não é só fornecer a fruta, é também explicar as razões e os benefícios. Também não podemos estar a obrigar crianças de 6, 7 anos a perceber, olha, esta maçã, este tomate tem estes nutrientes que vão fazer muito bem. Não adianta muito, pois não, Ana? Temos que também dar aos miúdos a sensação, ou pelo menos tempo, para eles perceberem que prazer podem retirar de comer determinado tipo de fruta, não é? E nós às vezes também não temos esse tempo, não é? Eu acho que essa é efetivamente o âmago da questão e é onde está a ciência, digamos assim, para promover o consumo de fruta. Porque eu acho que nós conseguimos tornar o consumo de fruta algo bastante lúdico e bastante interessante e inclusivamente consegue-se criar imensas ideias à volta desse consumo de fruta, de modo a cativar os alunos para esse fim. Eu acho que os alunos, neste caso as crianças, eu acho que há aqui também uma componente de psicologia que deve ser tida em conta, e eu de todo sou especialista nessa área, mas eu acho que se nós olharmos para aquilo que influencia as crianças e pegarmos nesses aspectos, e uma das coisas que há pouco a Fernanda mencionava que a fruta realmente nunca é dada como recompensa. Os especialistas defendem, muitos pediatras defendem e muitos nutricionistas defendem que os alimentos não devem ser utilizados nem como motivo de punição, nem como motivo de recompensa. No entanto, o consumo de fruta pode ser recompensado com outras coisas, com pequenos gestos que também cativam a atenção das crianças. Pode ser até só o facto de ter o nome num quadro e o facto de ser reconhecido. Portanto, o reconhecimento, a motivação é essencial para motivar a criança a consumir. Depois o paladar também se educa. E eu acho que isso é também uma das questões que deve ser colocado aos pais, que deve ser colocado aos educadores. Não se deve desistir logo à primeira. Sem dúvida que nós temos estilos de vida muito, muito complexos, muito pouco tempo disponível para... Mas nem sempre a questão de tempo aqui é crucial. Portanto, eu acho que nós conseguimos, com alguma insistência, eu acho que a persistência é muito importante, e também o facto de existirem modelos. As crianças também se revêem muito em modelos positivos, porque o que nós temos, infelizmente, são muitos modelos negativos na sociedade. E, portanto, se nós conseguirmos ter os educadores, os pais, todos de forma articulada a consumir fruta e a mostrar que a fruta aliás, é o que diz a Marta Costa, que está connosco no Facebook, a dizer a ideia da fruta nas escolas é ótima, mas quando os pais não têm bons hábitos alimentares em casa, as crianças também não têm. Isto não significa obrigá-los a comer fruta e legumes, significa que as crianças nos devem ver a comer frutas e legumes, porque os pais dão um exemplo, não é? Exatamente. Até há pais chegam ao ponto de dizer, não, meu filho não come tomate porque eu não gosto de tomate. Porque eu não gosto de tomate, assumindo que o pai ou a mãe não gostam de uma determinada fruta, partem do princípio que a criança nunca vai gostar, não é? Mas, Fernanda, isso consegue-se mudar. Nós temos uma experiência interessante. Quando há 11 anos as ludotecas foram para 4 bairros, enfim, de comunidades
mais desfavorecidas, o Santa Filomena, o 6 de Maio, o Casal da Mira, que já não existe, as crianças não comiam nem vegetais, nem legumes. A comida ia do jardim-escola, e durante um mês e tal, todos os dias me diziam, não vale a pena, porque a comida volta toda para trás, em termos dos legumes, as saladas e as frutas. As crianças não estavam habituadas. E aí, portanto, estamos a falar de bairros de barracas, bairros carenciados, portanto, os pais também não tinham essas tradições. Quando, de repente, existia dinheiro, o que as crianças faziam era comer bolicaus. E, portanto, foi um trabalho incessante. Durante um mês e tal, as saladas e as frutas vinham todas para trás, estragava-se, e eu continuava a dizer, não, tem que ser. E o que é um facto é que, passado algum tempo, e hoje, passado estes 11 anos, é das primeiras coisas a desaparecer. Inclusivamente as famílias a pedir-nos para levar para casa. Portanto, se realmente nós insistirmos e se introduzirmos metodologias corretas de aprendizagem do gosto, do incentivo das crianças aprenderem a gostar, conseguimos alterar e através das crianças conseguimos introduzir práticas em casa. Agora, realmente não podemos desistir. Claro. Porque tentamos 2, 3 vezes, a criança não come, desistimos e passamos. Até porque, repara, em relação à fruta, há bocado eu estava a ouvi-la em relação à questão da fruta certificada. Nós temos 2 maçãs certificadas, uma é deliciosa e outra não é tão deliciosa. E, portanto, antes de abrir e antes de provar, eu não sei se ela vai ser assim. Ou o melão, não é? O melão, muitas vezes é delicioso, outras vezes sabe um bocado mais a pepino. Antes de abrir, ou para fazer sopa, mas antes de abrir, antes de provar, eu não sei. Enquanto a criança, quando abre os gelados, já sabe o que é que ele sabe, o que é que ele gosta, e, portanto, é mais imediato, é mais fácil, a fruta não. Mas isso também pode ser precisamente posto. A tal brincadeira que eu acho bem, de incentivar a criança. Olha, vamos lá abrir e vamos ver como é que é. Porque, efetivamente, sem a provar, eu não consigo adivinhar, a não ser que seja algum grande especialista, se realmente ela é assim tão saborosa, ou se é um bocadinho menos saborosa. Não, ainda há bocado estávamos a falar dos bravos de movo. Há umas, eu gosto delas sem serem farinhosas. A minha mãe gostava das farinhentas, não é? Há umas que são mais gostosas para o meu paladar do que outras. Agora, sem o abrir, sem provar, não sei. Claro. Mas isso é uma realidade e podemos jogar com isso do ponto de vista educativo. Rui, já temos pessoas a perguntar onde é que podem obter estes documentos. Já vou mostrar com mais calma. Mas trouxe-nos também uma coisa muito simples, que é um livro de culinária a pensar nos mais pequenos, porque de facto eu acho que é uma maneira de os ter perto da comida, não é? É pô-los a cozinhar. Eu penso que a nível da educação alimentar uma das coisas mais importantes é pô-los a mexer nos alimentos, a manipular os alimentos. E é um dos problemas não há ninguém que também vá resistir a isto. Olhem esta salada de frutas numa taça feita de meloa. Exatamente. E penso que um dos problemas que mesmo os adultos às vezes têm é que perdeu-se a educação de como se prepara os alimentos, como se alimenta. Quando falou em brincar, eu penso que os bons cozinheiros brincam com os alimentos. A arte de cozinhar alguma coisa é uma brincadeira, é experimentar. Claro. Ninguém sabe também quando se põem as coisas. Não há receitas pré-fabricadas. Saber quando se põe o produto X, A, B dentro de um tacho vai dar aquilo. É uma alquimia, um processo de alquimia. E isso é importantíssimo e nós temos tido algumas experiências com miúdos de escolas de manipular os alimentos. Agora temos é que também perder um bocado o medo, não é? Porque hoje em dia tem-se medo de tudo. A criança, os pais chega à cozinha, super protegem. Logo, vai cortar-se com as facas, queimar-se no fogão. É evidente, tem que ser acompanhado por um adulto. Claro. Mas se acompanhado com um adulto, acho não que é é só bem para ir importante. fazer biscoitos, não é? Exatamente. E não é só para ir fazer os biscoitos. Mas esta questão da culinária, eu sou fã de ter as crianças pela cozinha e acho que, de facto, o grave problema, entre aspas, é que se perde muito mais tempo a fazer, seja o que for. Mas, Ana, o facto de eles estarem perto dos legumes e das frutas vai necessariamente porque sobra um bocadinho de maçã, sobra um bocadinho de tangerina. Olha, não vamos deitar ao lixo, não é? Pouco a pouco vão acabar por provar. Ou gostas mais desta cor ou daquela, até porque, por exemplo, esta capa, não é? Com frutos vermelhos, muito tentador, mas há miúdos que gostam mais de frutos laranjas, outros mais esverdeados, amarelos, brancos, etc. Portanto, pode-se fazer todo um arco-íris, não é? É verdade. Com uma pizza doce, sem quase levar açúcar nenhum, por exemplo, não é? E é uma pizza. A ideia de que a pizza é tal fast food, mas pode não ser. Podemos demorar muito tempo a fazer uma pizza em casa, não é? Sim, sem dúvida. Esta ideia que o Rui aqui mencionou e que a Fernanda está também a acrescentar, o facto de ter as crianças a manipular os alimentos, acho que é quase uma... ajuda-os a fazer parte da situação, digamos assim. Ajuda-os a fazer parte do plano. Está-se a planear uma refeição. Incluído, exatamente. Eles estão
Eles estão ali, eles estão... no fundo, é uma responsabilidade partilhada entre os pais e os filhos. E até a elaboração dos menus. Claro. Nós, aliás, uma das regras de poupança que deixamos para este ano é fazer menus para a semana. E se na parte da sobremesa for contemplada a sobremesa, houver uma escolha de fruta, quando formos ao mercado ou ao supermercado, podemos dizer aos miúdos, esta é a fruta da segunda, da terça, da quarta, não é? Fernando, é a tal aprendizagem prática. Faz parte dos currículos falar da pirâmide dos alimentos, do círculo dos alimentos. Mas depois aquilo é apresentado, as crianças decoram e muitas vezes não é colocado em prática. Pois. E isso até dá para muitos exercícios de matemática. Claro, Olha, hoje tenho que arranjar uma refeição que só tens 1000 calorias. Vamos lá fazer várias composições possíveis, de maneira a garantir que a soma total dá as tais 1000 calorias. Claro. Portanto, está a fazer uma série de exercícios de matemática, está a fazer uma série de exercícios de pesquisa, a ver quantas calorias tem cada alimento, e está a pôr em prática conhecimentos que adquiriu através da roda dos alimentos. E está a brincar com a comida outra vez, não é? Precisamente. Mas sabe que aqui o brincar muitas vezes é visto como um pouco sério. E nós, por isso é que às vezes a palavra não, temos que levar a brincadeira muito a sério. Pensam logo na brincadeira. Eu acho que sim. Eu levo muito a sério. Mas o brincar até pode passar mesmo a ideia que há pouco referiu, o tal arco-íris. Não é? Portanto, o brincar com as cores, quando se brinca com a fruta é no sentido da cor, da forma. Um jogo de futebol entre frutas. O utilizar... Eu estava a mostrar em vermelho, estava a pensar no Benfica, estava a pensar o seu Porto, como é mais sazonal, é mais difícil. Não é? São quase muitos mirtilos, não estou a ver outra fruta azul. Por exemplo, nos jardins de escolas... As ameixas. Aquelas mais azul-roxo. Se calhar é mais fácil um Benfica Sporting. Um derby da segunda circular. O derby da fruta. Exato, mas também há aqui outras perguntas e se me permitem nós vamos juntar também aqui perguntas mais terra a terra, se me permitem, que têm a ver com que tipo de frutas é que se deve incluir e a partir de que idades. Afinal, qual é a quantidade certa de fruta? Se há uma quantidade limite, temos outras mães a perguntar se a fruta se bebe. Esta é uma pergunta curiosa, se há de facto uma perda ou não de nutrientes quando transformamos a fruta em sumo ou em batidos, não é? Com ou sem casca, quais são as melhores amigas, as frutas, neste caso, nesta época de inverno, por causa da vitamina C? Portanto, muitas perguntas que já estão aqui através do nosso telefone, do nosso endereço eletrónico, também o nosso Facebook, mas para já, vamos saudar o coordenador da Plataforma Nacional contra a Obesidade, Pedro Graça, está connosco, através de uma reportagem, aliás, duas reportagens. A primeira delas tem a ver com o facto de a plataforma combater a obesidade. Estudou bastante o tema, levando a concluir que Portugal é um dos países com maior prevalência da obesidade infantil. Agora estamos a entrar em 2012, já estamos em 2012, e o coordenador desta plataforma vem até a sociedade civil não só fazer um balanço dos projetos ao longo destes últimos 4 anos, mas também apresentar e anunciar a aprovação do Programa Nacional para a Promoção de uma Alimentação Saudável. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é a epidemia do século XXI. Estima-se que até 2025 mais de 50% da população mundial seja obesa. Em Portugal, os números já se começaram a fazer ouvir. Elevada prevalência da obesidade, aumento da incidência na população, morbilidade, mortalidade e elevados custos na saúde são fatores que conduziram ao nascimento, em 2008, da Plataforma Nacional contra a Obesidade. Eu diria que é um balanço muito positivo. Entre 2008 e 2010 tivemos uma fase essencialmente de divulgação da informação que a obesidade é um perigo, é um risco para adultos e para crianças. Nós, eu creio que até muito pouco tempo tínhamos a ideia que ser gordinho era formosura, especialmente nas crianças, e creio que modificámos um pouco esta ideia. Nos últimos 2 anos é que temos vindo a disponibilizar aos cidadãos, quer através de projetos, quer através de ferramentas que inclusive disponibilizamos no nosso site, para que os cidadãos possam ter acesso a ferramentas que possibilitem melhorar o seu estado alimentar e nutricional. Avaliar o excesso de peso da população portuguesa foi um dos primeiros projetos da Plataforma Nacional contra a Obesidade e verificou que Portugal é um dos países com maior prevalência da obesidade infantil. Os países ditos da dieta mediterrânica, os países que em teoria comiam bem, comiam hortícolas, tinham sopa, tinham uma série de condições, de fatores que favoreciam a sua alimentação, são hoje os países, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, os países de maior risco para o excesso de peso. Isso obriga-nos a refletir nas causas e a tentar encontrar fatores para contrariar essas causas.
Informar e sensibilizar a população para os perigos associados ao excesso de peso foi o passo seguinte e o objetivo de vários projetos. É o caso do programa 5 ao Dia, que incentiva o consumo de frutas e legumes, do regime de fruta escolar, do movimento hipersaudável, entre outros. Depois de termos cidadãos informados, teremos de ter cidadãos capazes de transformar informação em ação. E nós temos que propiciar ambientes saudáveis para que as crianças na escola, as pessoas no seu local de trabalho, as pessoas quando vão de férias, em todo lado quando se deslocam, junto às autoestradas, nos locais onde param, etc., possam ter acesso a alimentos saudáveis se quiserem. Ou seja, não faz sentido hoje que um cidadão, se quiser um sumo de laranja natural, por exemplo, tenha que pagar o dobro do preço de um produto riquíssimo em açúcar, por exemplo, e não o consiga encontrar. Em Portugal, cerca de 32% das crianças entre os 7 e os 9 anos têm excesso de peso e 11% são obesas. A escola é, por isso, um grande aliado no combate à doença. As escolas portuguesas, e há aqui que sublinhar o esforço enorme que foi feito na restauração nas escolas portuguesas, hoje já oferecem, felizmente, um leque alimentar adequado, de alimentos muito adequado, de confecções também, modos de confeccionar adequados. E creio que as nossas crianças estão protegidas no ambiente escolar, de certa maneira. O grande problema é quando saem para fora, quando vêm comer muitas vezes cá fora, e aí a oferta muitas vezes não é aquela que nós gostaríamos. A responsabilidade não é só da escola, a responsabilidade também é muita, e cada vez mais nós estamos a perceber isso, é dos pais e da família. Portanto, não basta a escola oferecer alimentação saudável, é preciso que em casa os pais tenham essa noção. Um despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministério da Saúde, com data de 4 de janeiro, anuncia que a Direção-Geral da Saúde vai desenvolver 8 programas de saúde prioritários, um dos quais o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável. Isto porque a promoção da alimentação saudável não passa apenas e, obviamente, Rui, pela questão das frutas. Temos que ingerir também os legumes e, aliás, olhar para a roda dos alimentos e tentar cumpri-la ao máximo. E é possível, mesmo em tempos de crise, olhar para esta roda e continuar a consumir as tais doses diárias recomendadas de determinados alimentos. Claro que é possível. É possível, também é um desafio. Mas um dos pontos que eu, e pela reportagem, o professor Pedro chamou a atenção disso, e acho que uma das coisas mais importantes é também começarmos a olhar para a alimentação do ponto de vista positivo. Falarmos em promoção e educação para a saúde. Exato. E não só a proibição, exatamente, só a proibição e só os gordinhos. Porque é evidente que há muitos gordinhos, mas felizmente há mais normoponderais do que com excesso de peso ou com obesidade. Por isso também... O Tomás é um coelhinho que já está gordinho. Exatamente. Os normoponderais também têm que ser olhados e têm que ser vistos de uma forma positiva. E a alimentação, para além do prazer, que é uma das coisas mais importantes que a alimentação tem, não é? O prazer que nos transmite, tem funções a nível da promoção e da saúde que são fabulosas. Claro. E por isso... Normalmente só falamos nesta questão da alimentação para prevenir a obesidade ou dizer aos Tomás que já estão mais gordinhos. Isso é um dos grandes erros, porque quando estamos a falar com crianças, as crianças, quando já são gordinhas, a maior parte das pessoas não se veem com esse problema porque foram... Não é por escala, é passo a passo que as crianças se tornam obesas e os pais não veem esse processo, não acompanham esse processo. E a questão do... Até já está estudado, não é? Os pais nunca veem o peso real que as crianças têm, não é? E por isso é muito importante falar de todo o ponto de vista positivo. Se explicarmos ao miúdo que se calhar tem, entre aspas, superpoderes, que evidente não tem, mas... O tal herói da fruta. Exatamente. Mas tem superpoderes se fizer uma alimentação saudável. Por exemplo, os adolescentes podem ser melhores atletas. Podem, se calhar, vestir a roupa, as raparigas, a roupa que querem, das marcas que querem. E podem encontrar um bem-estar psicológico e físico também, mas se calhar teremos muito mais sucesso que estarmos sempre a falar só da obesidade, das doenças cardiovasculares. E daquela questão da culpa. Até porque estamos a correr o risco também de estigmatizar ainda mais esses jovens. Isso é um problema muito grande, porque todos também conhecem o círculo da obesidade, não é? Uma criança que seja obesa vai diminuir a sua atividade física porque cansa-se, tem 10, 15 quilos a mais diariamente, desde que acorda até que se deita, isola-se, come mais,
Pronto, e todo esse processo de sedentarismo e de se refugiar na comida é um problema muito grande, por isso temos que começar a ter... olhar para a alimentação do ponto de vista positivo e não só do que faz mal. E, aliás, esta questão, eu acho que quando falamos nesta perspectiva mais saudável, não podemos esquecer um ponto que a Susana Moraes levantou no nosso Facebook, e ela diz, e com muita razão, que enquanto não se olhar para a disciplina de educação física como o melhor meio de combater a obesidade em parceria com a alimentação saudável, tudo continuará na mesma. Podem fazer as campanhas alimentares que quiserem, nada resultará. É uma questão de mentalidade. Portugal continua a ter problemas com o corpo, continua a não olhar para o corpo como um todo indissociável. As nossas escolas formam seres humanos incompletos. E, de facto, a educação física é sempre, normalmente, tida como o elo mais fraco nas escolas. A educação alimentar e a atividade física têm que andar sempre... Mas tem que se mudar a educação física como ela está. Sim, quer a educação física teórica. Muitos pais nos dizem que as aulas de educação física é dar as regras do jogo A ou B, depois a avaliação também é por testes. Eu recordo, no meu tempo, nós não tínhamos uma única aula teórica praticamente de educação física. A educação física era feita no recreio, era nos ginásios, era a correr, era a fazer uma série de coisas. Apesar de ter tido isso, eu a primeira vez que vi alguns instrumentos foi quando cheguei às Forças Armadas, aos fuzileiros, a primeira vez que fiz o cavalo de arções e que fiz uma série de coisas que, apesar de ter sido aluno do Liceu Camões e ter um bom ginásio, houve muitos daqueles aparelhos que não foram utilizados. Eu agora vejo os pais, quando lhes perguntam a educação física, teve um teste teórico, o que é que está na educação física? As regras do futebol, do basquetebol, daquilo. Ora, conceitos teóricos da educação física, que eventualmente podem ter algum interesse, mas, sobretudo, o que é importante é pôr as crianças a correr, a mexer, a saltar, a desenvolver a força, a destreza, a flexibilidade. Isso é que interessa. O que é que interessa um menino saber de cor o que é a flexibilidade, o que é a potência muscular, o que é a força muscular, se depois não a põe em prática? Na escola, mas também em casa. E os pais têm que começar a deixar as crianças brincar. Andar de bicicleta, cair, esmurrar Eles brincam muito com os PlayStation. Sujarem-se. Não brincar só com as mãos. Exatamente. Não permitir que os únicos músculos que se desenvolvam sejam os polegares. Isso é que tem que acabar de uma vez por todas. Exato. Esta é curioso, porque temos outras questões e se calhar a Ana punha aqui uma série de questões que chegaram por telefone. Todos os tipos de fruta são adequados para todas as crianças. Levantamos a questão de algumas intolerâncias, tem que se ter cuidado necessariamente, mas o médico pediatra poderá fazer um excelente acompanhamento. Claro. Mas, por norma, todos nós sabemos que devemos evitar algum tipo de fruta até uma determinada idade, umas coisas mais ácidas, eventualmente, no primeiro ou segundo anos de vida, mas depois não ir introduzindo devagarinho, não é? Aquelas técnicas todas que nós aprendemos. É um pouco aquilo que nós temos estado aqui a conversar, não é? Portanto, é educar o paladar para aceitar, porque há frutos que efetivamente têm sabores um pouco mais específicos do que outros, precisamente. Mas, no entanto, tirando as intolerâncias que obviamente são diagnosticadas por quem de direito, qualquer fruto pode ser, ou qualquer fruta pode ser consumida. Exatamente. De modo regular e integrando a dieta, até que inclusivamente é isso que a Roda dos Alimentos preconiza, não é? Portanto, é um pouco, é variedade, não é? Portanto, e até fugir à monotonia. Portanto, Ana, esta questão também é importante. Com ou sem casca, acho que não estamos a falar do ananás, nem da banana, mas por norma, recomendaria a ingestão da casca da maior parte das frutas? É na casca... naquelas frutas que efetivamente nós podemos comer com casca. O coco é muito difícil comer que nós podemos encontrar parte destes nutrientes que nós mencionamos há pouco. Claro que temos que ter em consideração questões de segurança alimentar. Mas isso o colega Augusto já aqui mencionou, que efetivamente, portanto, as questões de segurança alimentar são acauteladas, são efetivamente consideradas e a rastreabilidade do fruto é tudo, portanto, está bem controlado. Portanto, tendo isso em conta e utilizando as boas práticas de higiene que nós também aprendemos nas nossas casas, nas escolas, em termos de lavar a fruta, penso que a fruta deve ser, sempre que possível, deve ser comida com casca, porque a casca tem fibra, a casca também é na casca que estão, inclusivamente, antioxidantes.
Isso facilita imenso levar a fruta para a escola, no caso de querermos acrescentar alguma peça de fruta à fruta que já é oferecida pelas escolas. Portanto, aquela falsa questão de que o meu filho só come a maçã se estiver descascada. Portanto, se habituarmos... Eu estou a falar da maçã, da pera, portanto, aquelas frutas que normalmente se ingere com a casca, que pode ser ingerido com a casca bem lavada, não há realmente problema absolutamente nenhum, não é? E comida à mão, a própria maneira como é comida, pode ser bastante diferenciada. E introduzir aqui uma coisa que, por exemplo, pode ser muito engraçada nesta perspectiva, que é a própria criança fazer a investigação do que é que se come em cada fruta. Eu estava, por exemplo, a pensar na jaca. Nós não temos cá jacas, para não falarmos só nas frutas nacionais. Mas o caso da jaca. Há 3 possibilidades de comer na jaca. Há uma parte que é melhor, que é normalmente a que se comercializa e que se come. Há outra parte que no Brasil muitas vezes dão aos porcos, mas que também é nutritiva. Ou, por exemplo, o caso do caju. Não é? De ter um fruto seco e um fruto carnudo. Portanto, há uma série de coisas que permite à criança até fazer uma pesquisa para a incentivar a gostar. Porque só se gosta daquilo que se conhece. Claro. E, portanto, o conhecer, o explorar, a própria questão do jogo, aqui com uma questão que não se falou ainda muito, que é a questão das texturas. Há crianças que não gostam de determinada fruta pela questão da textura que ela apresenta. E, portanto, nós podemos mudar sempre a textura. Não, só a questão de esmigalhar, o partir fino, o batido. Portanto, há muitas maneiras de poder... De comer a fruta, exatamente. De comer a fruta, modificando alguns aspectos, de maneira até a incentivar quer a diferença, quer a questão que a criança não gosta desta textura e gosta daquela outra. Mas, aliás, é também notório, e já foi tema aqui no Sociedade Civil, a questão do próprio desenvolvimento da própria criança, não é? Que com determinado tipo de alimentos, a nível também de dentição, de manipulação dos objetos, neste caso de uma maçã, ou de uma pera, ou de uma banana, vai ser sempre diferente, não é? Portanto, os médicos pediatras também estimulam muito ao consumo de determinadas frutas para roer, a partir de determinada idade, para desenvolver, porque é necessário desenvolver a parte de maxilofacial, não é? Portanto, há uma série de dicas aqui à volta da questão de comer a fruta, não apenas pelo bem que faz, óbvio, dos nutrientes, da proteção, etc. Só para terminar, e antes de mais, algumas perguntas do nosso Facebook. A fruta bebe-se, ou deve beber-se, ou só comer-se? A fruta deve comer-se. E beber-se. Mas também se pode beber. Claro que sim, sumos naturais. Agora, claro que nós temos na hora, de preferência, o ideal não é? Sim, feitos na hora. Eu acho que, portanto, o batido até acaba por ser talvez melhor do que o sumo, porque o sumo nós podemos perder alguma da fibra, particularmente a fibra. Numa laranja, quando se faz sumo de laranja, nós vamos perder parte daquela fibra que nós conseguimos comer quando estamos a comer o gume da laranja. E podemos perder algumas das vitaminas. Por isso, o sumo feito sumo natural, sem qualquer aditivo, né, sem qualquer extra, e consumido na hora. O batido acaba por envolver tudo. E, portanto, mantém todo o valor nutricional do fruto, só que alterou-se a consistência. Muito bem. Portanto, esta é de uma primeira série também de muitos dos telefonemas que estamos a receber hoje. Em relação ao sumo, muitas vezes há pequenas coisas que se pode fazer a diferença. Eu estava a pensar, às vezes, os nomes que nós damos. Se fizermos um sumo de melão e colocar lá uma folhinha de hortelã, já chama sopa de melão, não é? Agora é chique, a sopa fria de melão. No fundo é sumo de melão. Às vezes a folha de hortelã, por exemplo, dá um gosto muito agradável e faz mudar o sabor de uma fruta que a criança, porventura, menos gosta. E que com aquela as saladas de frutas podem ter ervas aromáticas pelo meio, não é? E fica ótimo. Canela, por exemplo, não é? Que não acrescenta... Água com gás, água do castelo na salada, fica ótimo, não escurece. Não sei se as crianças gostam. Não, fica ótimo, fica um sumo muito mais agradável e não escurece e conserva muito mais a salada de fruta. Olha, aqui fica um bocadinho de água de castelo. O Márcio Santos diz-nos que é professor, pelo que eu entendo, porque diz-nos que no início do ano letivo passado os alunos de 7 e 8 anos levavam para o lanche as tradicionais bolachinhas de chocolate, cereais, devem ser aquelas barrinhas com chocolate também. Eu não achava muito correto, mas nunca me impus, até porque cada encarregado de educação é que sabe o que pretende para o seu filho. Em vez disso, explicava a importância da fruta e comecei a incentivar o consumo através da criação de uma lista de honra
Comecei a destacar e a congratular os alunos que optavam pela fruta para o lanche. No final do ano, cerca de 90% da turma só levava fruta para a escola, ao ponto de os pais virem ter comigo e perguntar o que é que se passa, o meu filho só quer levar fruta para a escola. Não é a melhor nem a pior forma de os cativar para esta realidade, mas a verdade é que resultou e os próprios pais acabaram por agradecer. No fim do ano letivo. Pronto, aqui está. Não custou nada. Obrigada, Márcio, por esta partilha, porque às vezes é isto, é a questão do empolgar, não é? De dirigir um bocadinho as vontades, porque nós sabemos que mensagens positivas é o mais importante. Sem dúvida. E esta, Rui, já agora, são muitas as pessoas a perguntar se podem adquirir estes... Esses que neste momento têm na mão são uma iniciativa da ARS do Norte, através do programa PASS, que foi por acaso um dos vencedores do Nutrition Awards, e estão disponíveis quer no site do ARS, quer no site do Regime da Fruta, gratuito, podem fazer download. Portanto, é um e-book. No fundo, ele está aqui impresso, mas é um livro que, através do próprio Ministério da Educação, pode fazer-se... baixar o documento. Portanto, Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar. Há vários títulos, gosto muito de alimentos diferentes, gosto muito de fruta, mas há mais outros três, exatamente. E gosto muito de sopas. Há também saladas coloridas, pequeno almoço, alimentos divertidos para festas. Portanto, é uma coleção que eu acredito vale a pena fazer o download para termos mais algumas ferramentas para ajudar as nossas crianças a gostar de fruta. No entanto, o Pedro Graça regressa ao nosso programa porque desafiamos também o coordenador da Plataforma Nacional contra a Obesidade a deixar-nos como que os 10 mandamentos para um ano novo, comida nova. Esta é, portanto, a novidade que queremos que fique por aqui, ano novo, comida nova. Se tiver crianças, fique atento ao dia alimentar desde o período escolar até que cheguem em casa, procure dar o melhor, que nem sempre é aquilo que muitas vezes eles poderiam escolher. É em família que o dia começa e é à mesa que pais e filhos tomam a primeira e principal refeição do dia. Do pequeno almoço ao jantar, passando pela merenda da manhã, o almoço e o lanche. São as escolhas alimentares dos pais que influenciam os mais pequenos. Não faz sentido que a alimentação dos pais seja muito diferente dos filhos à mesa. E, portanto, quando nós queremos que os nossos filhos se alimentem bem, a regra número 1 é que toda a família coma bem. Nós temos que investir na nossa alimentação. Se nós prezamos a alimentação saudável e achamos que isso está associado a níveis ótimos de qualidade de vida, a bem-estar, a boa disposição, a harmonia, a relacionamento, tem que existir por parte das famílias a ideia que tem que existir hora para comer, temos que estar à mesa se possível, e temos que investir em refeições que deem prazer a toda a família. E aí, esse é um investimento que eu creio que as famílias têm que voltar a fazer. No site da Plataforma Nacional contra a Obesidade, pode encontrar receitas para uma vida saudável, receitas económicas e equilibradas para uma refeição em família, planos de atividade física, sugestões para reduzir o sal à mesa e ainda 10 boas razões para comer sopa. Temos, inclusive, aplicações para telemóvel, que cada vez são mais utilizadas, que podem ser consultadas e que uma pessoa pode observar. Temos uma aplicação, por exemplo, para medir a quantidade de água que se bebe diariamente, a ver se atinge a quantidade recomendada. Nós temos, desde Monchique até Castelvide, dezenas de águas minerais com sabores muito diferentes. E é um alimento, nós dizemos que é um alimento, está no centro da roda dos alimentos e tem muito a ver com a saúde. Quem bebe água de uma forma regular tem menos obstipação, tem provavelmente uma tensão arterial mais controlada, tem toda uma série de indícios, menos dores de cabeça, em alguns casos, pessoas que se hidratam com muita facilidade, tem a pele provavelmente mais bonita. Consumir 5 frutas e legumes por dia é um dos motes da plataforma que Pedro Graça coordena. Há muitas escolas que oferecem, por exemplo, ao lanche, uma peça de fruta, tal como se oferece leite de manhã, mas se a criança leva para o seu lanche escolar ou para o seu da manhã um recipiente e que lá dentro vai tudo menos aquilo que nós estamos a promover, lá se vai todo o esforço da escola. E nesse aspecto é muito importante que os pais percebam que o momento da manhã ou da noite anterior, quando se prepara um lanche para a escola e que a criança depois leva para consumir lá, pode influenciar decisivamente o seu dia alimentar. Pedro Graça sugere ainda que os pais estejam atentos às refeições que a escola proporciona. Por exemplo, o pai pode verificar qual é a oferta no buffet escolar. As máquinas de venda automática que estão na escola, o que é que oferecem? As emendas que são fixadas semanalmente, se o são,
e que oferta alimentar tem, se tem fruta, como é da obrigação de lei, ao almoço e não tem só sobremesas doces. Portanto, isso são práticas que os encarregados de educação podem incentivar dentro do espaço escolar. E porque a escola não ensina apenas matemática e português, a plataforma contra a obesidade conta com o sistema de ensino para preparar os cidadãos do futuro, sendo que o grande desafio é construir uma sociedade mais saudável. Estamos a falar de futuro e aquilo podem ser as perspectivas de futuro para o combate à obesidade em Portugal nos próximos anos. O que nós gostaríamos cada vez mais é que não acontecesse aquilo que está a acontecer em toda a Europa e também nos Estados Unidos, na sociedade ocidental, que é os grupos mais frágeis da sociedade, mais desfavorecidos do ponto de vista social e económico, serem também os grupos onde ainda persiste maiores taxas de obesidade. A obesidade gera pobreza, né? E a pobreza gera obesidade. E nós entramos aqui num círculo que não interessa à sociedade, não interessa a Portugal e não interessa aos outros países europeus, onde se está a notar o mesmo padrão. Neste site podem ainda encontrar sugestões para o Ano Novo. Ano Novo, Comida Nova, é a proposta dos especialistas da nutrição para ter uma alimentação saudável. Coma sopa 2 vezes por dia, habitue-se a beber água e a ingerir frutas e legumes, são algumas das sugestões. Em 2012, coma bem e viva melhor. Mais algumas dicas por parte do nosso convidado também em reportagem, o coordenador da Plataforma Nacional contra a Obesidade, Pedro Graça. Estas fórmulas é curioso porque temos muitos telespectadores, tanto a nível de telefonemas ou através das nossas redes sociais, a dar uma série de dicas. Muitas pessoas com bebés pequeninos a dizer que têm 2, 4, 6 anos e o pior que se pode fazer é não dar mais fruta. Portanto, e aqui fica uma dúvida, há algum limite para o consumo de fruta ao longo do dia, Ana, ou não? Mais uma vez a roda dos alimentos. Claro. E o ideal, portanto, se nós olharmos para a roda dos alimentos, o que está preconizado para crianças são as 3 porções de fruta por dia e, obviamente, depois, à medida que vamos crescendo e que... Vai aumentando, e depois podemos aumentar até às 5 porções na fase adulta. No entanto... Mas não podemos esquecer que a fruta também tem açúcar. Também tem frutose, não tem açúcar, melhor dizendo, tem frutose, tem glicose, tem monossacarídeos, não é? Portanto, nós começamos o ano a fazer um programa sobre podemos ou não viver sem açúcar e percebemos que sim, não é sem o açúcar daquele que se põe na mesa, não é? Daquele que está na mesa. Portanto, apesar de que quando nós olhamos para os diferentes tipos de fruta, estamos a falar de fruta com valores calóricos, valores energéticos relativamente baixos, temos dentro da gama dos frutos que nós consumimos numa base diária, portanto, digamos que apenas a banana é aquele que pode ter um bocadinho mais de calorias, ainda assim são abaixo das 100 quilocalorias, portanto, por 100 gramas, portanto, não é significativo quando nós comparamos com outros alimentos processados que têm aquela densidade energética tremenda e que não têm densidade nutricional, não é? Portanto, estamos a ingerir calorias, mas não estamos a ingerir nutrientes no mesmo volume. Portanto, mais uma vez, as palavras-chave estão efetivamente na roda dos alimentos. Eu peço desculpa estar sempre aqui, mas eu acho que é aquela ferramenta que a educação alimentar, não é? Portanto, deve ser equilibrada, deve ser variada, deve ser completa, mas acima de tudo, a palavra moderação também tem que existir. Não é? Até na fruta. Até na fruta. Nós vamos, até porque às vezes temos aquela tendência de achar que é muito saudável, como é muito saudável, também podemos comer aí uns 10 quilos de fruta por dia, mas também não pode acontecer. Já vou querer saber, junto do Augusto Ferreira, se acredita na perspectiva e, sobretudo, integrando o grupo de trabalho Frutas e Hortícolas da Comissão Europeia, se este regime de fruta escolar é um programa que tem futuro cá e na Europa, até porque eu acredito que estamos a falar, obviamente, da realidade portuguesa, mas a italiana, a espanhola e até mesmo a grega não está muito diferente em relação aos níveis de obesidade infantil, sobretudo a Itália, que tem níveis muito, muito preocupantes. Contudo, e antes desta pergunta, vou falar-lhe de um outro projeto que se preocupa também com esta matéria, a questão de uma alimentação saudável. Por exemplo, é um dos tópicos abordados por um autocarro pedagógico que vai
vai circular um pouco por todo o país. É uma iniciativa da Secção Regional do Sul da Ordem dos Farmacêuticos. Chama-se Geração Saudável. Para nos falar sobre esta iniciativa e este autocarro, temos connosco o António Hipólito de Aguiar. Olá, António, obrigada por estar hoje aqui connosco. A geração que se quer cada vez mais saudável e que vai conhecer este autocarro muito especial. É um autocarro que vai um pouco por toda a região sul, nesta primeira fase, levar esse tal dom de promover e educar para a saúde. E eu digo dom porque, de facto, é difícil hoje em dia passar conceitos saudáveis aos jovens, e esta geração saudável é, de facto, o mote que nós entendemos para também promover o papel do farmacêutico na sociedade e levar aos jovens essa boa nova que é: podemos e devemos melhorar a nossa saúde através de hábitos saudáveis. E, naturalmente, esses hábitos saudáveis passam, vocês hoje estão a abordar muito bem a fruta, mas passa por aspectos que nós, nesta primeira fase, estamos a abordar, que é a sexualidade, e passa também, depois, numa segunda fase, que nós vamos abordar também a questão da higiene infantil e da alimentação saudável. Este é um autocarro que vai começar as suas viagens já este mês de janeiro, vai percorrer várias escolas até ao final do ano letivo, e é curioso porque vocês decidiram também associar ao autocarro uma série de padrinhos e madrinhas conhecidas desta geração. É verdade. No fundo também é o tal perspectiva positiva, não é? As crianças olham cada vez mais aos seus ídolos, aos seus fãs, não é? E, portanto, claramente nós associamos um conjunto de figuras públicas que simpaticamente acederam a estar connosco, e, portanto, são essas figuras que também têm um pouco por todo o país que vamos andar. Esperemos dar esse contributo, que é também levar essa mensagem aos jovens, de falar com eles numa linguagem próxima. Claro. Os nossos formadores são exatamente isso, são jovens que vão falar para os jovens, e estas principais, digamos assim, destinatários agora serão sempre escolas com algum nível, digamos assim, de informação reduzido. E, portanto, o que é que estamos a falar? Estamos a falar de escolas identificadas pelo Ministério da Educação, essencialmente em zonas interiores do país, onde nós vamos ter, de facto, gente mais, digamos assim, desinformada para estas práticas, pensamos nós. Portanto, aumentar o nível de esclarecimento. E aumentar o nível de esclarecimento, exatamente. Eu reparei na fotografia dos padrinhos e das madrinhas que estava lá um chefe. Está lá um chefe de cozinha, exatamente. Isso é muito interessante, não é? É um chefe de cozinha que também, está ele, lá está, numa segunda fase, quando nós fizermos essa promoção, digamos assim, de uma alimentação saudável aos jovens, vai dar a mexer na comida. Porque este programa procura ser muito prático. O autocarro, não se percebe aqui o interior, mas o autocarro tem, digamos, um conjunto de circunstâncias que nós achamos que são curiosas para os miúdos. Tem jogos didáticos, tem, de facto, passatempos, tem até um próprio anfiteatro muito, digamos, muito ao jeito das crianças, onde eles podem interagir com esta nossa mascote, que é o GS, que de facto é uma mascote que surge um bocadinho agora na onda dos Transformers, e, portanto, dá ali uma tónica bastante engraçada, e os miúdos, quando de facto a veem, manifestam-se muito, eu diria, muito esclarecidamente, porque é-lhes familiar esta figura, mas não há dúvida nenhuma que acaba por ser sempre um adjuvante nestas coisas das crianças, trazer aqui portanto, um outro herói, para além dos heróis da fruta. Exatamente. António, é claro que, como disse, este é um projeto da Secção Regional do Sul, começando por isso pelo Sul, vai começar pelo mas Sul, a ideia será alargar a todo o país? A ideia será, se houver recursos para isso, alargar a todo o país. Naturalmente, nesta fase estamos muito focados nas zonas, como digo, interiores do país. Portanto, começámos, por exemplo, numa zona de Sozel, que é uma zona extremamente, digamos assim, isolada do país em termos de informação, e vamos andar sempre pela zona interior do Alentejo e Algarve, nesta primeira fase, e depois viramos para Lisboa. Perfeito. É assim que a sociedade civil vai se juntando também para criar cada vez mais e melhor a nossa geração saudável, esta geração de jovens que vão receber estes autocarros um pouco por todo o lado, a começar então pela zona do Sul interior. António Hipólito Aguiar, muito obrigada. E obrigado também por esta iniciativa da Ordem dos Farmacêuticos, um dos nossos parceiros da sociedade civil, que, juntamente com mais de uma centena de outros parceiros, traz diariamente também, para além de soluções, dicas para passar melhor os seus tempos livres. A Ordem dos Economistas, em parceria com o Banco de Portugal, realiza o ciclo de conferências Regulação e Supervisão do Sistema Financeiro. O primeiro encontro deste ciclo está subordinado ao tema Basileia III, a ter lugar no auditório do Banco de Portugal no dia 27 de janeiro. O Ano Europeu do Voluntariado chegou ao fim, mas as discussões acerca da importância e do papel do voluntário permanecem. Por isso, o Espaço Europa, em Lisboa, promove o encontro Ser Voluntário Hoje, que tem entrada gratuita e decorre no dia 18 de janeiro.
No âmbito da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, decorrem no dia 21 de janeiro as segundas Jornadas de Educação para o Desenvolvimento na Fundação Calouste Gulbenkian. Os valores e desenvolvimento da lusofonia vão ser debatidos num seminário promovido pela Universidade Católica do Porto, em parceria com o Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto. O evento decorre no dia 19 de janeiro. O Instituto de Investigação Científica Tropical traz ao público a exposição Viagens e Missões Científicas nos Trópicos, 1883-2010. Trata-se de uma seleção das coleções históricas e científicas à guarda do Instituto, que reflete desde as agendas científicas da monarquia e república como a investigação atual. A exposição está patente até ao dia 31 de janeiro. Vamos tentar responder ainda mais algumas perguntas muito práticas em relação à fruta e ao consumo da fruta. Contudo, Augusto Ferreira, esta é uma preocupação geral. Se acredita que, e também na perspectiva europeia, este é um programa com o futuro, há cada vez mais esta preocupação, não apenas com as taxas de rating e com o FMI. Uma das grandes preocupações a nível de saúde é hoje em dia a obesidade infantil. E eu estou em crer que... para o sucesso deste programa, a sociedade civil tem que dar também o seu contributo. Nós aqui estamos a dar o nosso e esse contributo tem que ser no sentido de exigir que mais municípios adiram a este programa de apoio. E eu foco neste ponto pelo seguinte: de 2010 para 2011 houve uma quebra no número de municípios a aderir ao regime de cerca de 40%. Porquê? Haverá alguma razão? Porquê? Eu penso que tem muito a ver com a logística que este regime exige. Porque nós temos dois produtos que são distribuídos gratuitamente. Temos o leite e temos as frutas. No caso do leite, é um produto que não é perecível, quer dizer, facilmente se armazena num canto da escola. Exatamente. E ele pode lá estar durante 3 ou 4 meses, pronto, assim o prazo de validade o permite. No caso das frutas isto não é possível. E como nós, em muitos municípios, temos pequenas escolas que são, de facto, um problema até para colocar em prática estes regimes, é difícil estar a fazer a distribuição por pequenas escolas com um reduzido número de alunos. Exatamente. Porque a fruta tem que ser distribuída ao longo das 30 semanas do ano escolar, com uma periodicidade pelo menos de 2 vezes por semana, e quando nós temos escolas que têm 30 ou 40 alunos, o custo da distribuição da fruta para estas escolas é elevadíssimo. Claro. Pronto. E isto é, de facto, um problema. Com distâncias grandes. E com distâncias grandes em alguns casos. Portanto, às vezes não é uma questão de haver ou não haver fruta, é uma questão logística. É uma questão logística. Portanto, Isto era um apadrinhamento, por isso é que eu dei o exemplo da Michelle Obama. Quando a primeira-dama de um país com a potência que tem, os Estados Unidos da América, apadrinha um projeto destes, dá um sinal à sociedade civil, às escolas, a todos os atores, da importância dele. E, portanto, aqui é muito bom que realmente se torne isto como um desígnio nacional também, entre outros que necessitamos, porque temos realmente uma importância grande. Eu gostava só... Peço desculpa. Só acrescentar aqui uma coisa. Que é muito breve. É que há uma coisa aqui que nós não podemos dizer, que é por falta de financiamento. Não é por falta de financiamento. Não é questão de dinheiro. Inclusivamente, está previsto que para o próximo quadro comunitário, portanto, de 2013 a 2020, a própria União Europeia, que neste momento está a financiar, no caso de Portugal, a 68%, mas que passa a financiar todos os Estados-membros a 100%. Tal é
a preocupação que a União Europeia tem com a questão de uma alimentação saudável e a importância que atribui a estes dois regimes do leite e da fruta escolar. Por isso, nós temos todas as condições, ou seja, aquela condição que nós à partida podemos considerar que é mais problemática, portanto, que é sempre a questão orçamental, portanto, essa vai estar totalmente assegurada. Portanto, ou seja, nós temos todas as condições para pôr em prática, ou seja, não nos podemos queixar que é por falta de apoios que nós não metemos em prática um modelo deste. A grande maioria dos municípios que desistiu, que nem sequer, quer dizer, candidataram-se logo no primeiro e no segundo ano, mas nem sequer começaram a distribuir fruta. Porque a grande dificuldade que os municípios têm encontrado é arranjar fornecedores que garantam os tais 50% de fruta certificada. Isso é uma dificuldade principalmente em concelhos com escolas muito pequeninas, muito afastadas, e que os produtores não conseguem garantir os 50% de fruta certificada. Nós, a nível do grupo interministerial, por isso da GDC, do Ministério da Educação, do Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde, estamos a pensar e a tentar criar alternativas que visem facilitar, nomeadamente com a possibilidade, por exemplo, de equipar as escolas com equipamentos de frio, com abrir a possibilidade de outro tipo de candidaturas que não sejam só as autarquias. Pronto, estamos a estudar vários mecanismos. Agora, é um processo que demora o seu tempo e também exige uma aprendizagem de todos os intervenientes e também a nível da... Sem burocracia, porque às vezes o vizinho da escola produz fruta. E porquê é que não pode vender diretamente à escola? A autonomia das escolas tem a ver também com as tais exigências de 50% de fruta certificada. Porque também queremos alguma qualidade para a fruta. Não é só a questão da fruta certificada, porque a fruta, para além de certificada, ela tem que ser higienizada. Exatamente. Precisamente para permitir a questão de ela poder ser consumida com casca. Por exemplo, no primeiro ano para agora, nós já alargamos, por exemplo, o leque de frutas. É possível a cereja, é possível a uva, já é possível a ameixa, já é possível pêssegos, que no princípio, numa primeira fase, nem tínhamos pensado nesses frutos. Mas já estamos a tentar até alargar para... Porque, por exemplo, a cereja foi uma das questões que a Zona de Fundão disse logo, porque não a cereja? E tinham toda a razão. Claro, e são maravilhosas. São frutas sazonais, é evidente, não pode ser o ano todo, mas em determinadas... Exatamente. Aliás, é curioso porque alguns dos municípios que trabalham este programa acabam por editar também as suas próprias publicações à volta deste regime escolar. E aqui está, os jogos, não é? Com autocolantes com as laranjas, com as maçãs... Por exemplo, há um município que... Penso que não há problema, estás o nome, que foi o caso de Matosinhos, que, por exemplo, associou à distribuição da fruta uma caderneta de cromos em que todos os dias... Por cada fruta que eles recebem também um cromo e fazem a coleção. Olha, se o Nuno Marco ouve isso, começa a juntar à caderneta de cromos umas frutas. A questão da fruta ser nacional, eu estou a pensar, por exemplo, no Algarve, que agora estão a produzir framboesas e outras frutas que tradicionalmente não eram portuguesas, mas são produzidas em Portugal por portugueses e, portanto, que dinamizam a economia nacional e que são frutas com qualidade nutricional extraordinária e, portanto, podiam ser... Também, às vezes, somos muito burocráticos. Tem que haver uma lista de frutas, tem que haver uma lista de fornecedores. Porquê? Deem autonomia às escolas. Estamos aqui a falar de tantas coisas. Desde que as pessoas que lá estejam sejam responsáveis e saibam que aquela fruta é boa para a criança, se a escola tiver autonomia, não precisa de seguir, se calhar, tantas regras nem tantos itens. É importante que as crianças verdadeiramente comam-os fruta. É por isso que eu falava há bocado. Garantir que eles comam. E para terminar, Ana, se me permite perguntar-lhe, esta é a grande questão da fruta. Antes ou depois da refeição? Depois da refeição. Sempre? Idealmente. Pronto, porque há sempre aquela ideia de que devíamos comer a fruta antes para encher o estômago. Não, isso... sopa. Exatamente, esse papel é promovido pela sopa. Portanto, a sopa antes, a fruta a seguir. E a sopa tem todo o conjunto... Só uma pequena exceção, já agora um apontamento. No caso de dietas de emagrecimento, aí a fruta pode ser comida 20 minutos a meia hora antes. Porquê? Porque devido ao teor, devido ao teor de açúcar, da frutose, provoca a nível do teor também de açúcar no sangue uma sensação de saciedade que poderá facilitar
Contudo, não se esqueça, dietas só acompanhadas por nutricionistas ou profissionais de saúde. Não embarque naquelas dietas ioiô a partir de qualquer site recomendado por um amigo. Já agora, o site passe.com.pt é onde pode descarregar toda a informação sobre estes livros e não só, algumas ideias também à volta desta matéria que abordamos hoje, a fruta nas escolas. Muito obrigada por terem estado aqui connosco nesta nossa emissão e eu acredito que grande parte da culpa dos miúdos não gostarem de maçãs é da bruxa da Branca de Neve. Nós voltamos amanhã para falar sobre medicamentos. Vão ou não ficar mais baratos? Com a ajuda dos nossos parceiros, vamos fazer contas à saúde dos portugueses. Eu conto consigo às 2. Até já.